Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula gravada aqui, referente à quinta-feira, 26, né? 26 de novembro. História e Geografia, tá, gente? Quinta, 26 de novembro, História e Geografia. Nós iremos estudar as páginas do livro de História, as páginas 100 até a página 109. E geografia, nós iremos estudar da página 146 até a 154, tá, gente? Bons estudos para vocês e vamos lá. Lembrando que é o livro A, tá bom? Livro A do quarto bimestre. Então vamos lá começar com a aula de história, tá, gente? Aula de história da página 100 até a página 109. Então vamos começar. Na página 100, tá? Tem essa atividade aqui muito simples, tá certo? Nos espaços a seguir, faça desenhos que representam cada uma das legendas. No primeiro espaço, está dizendo assim para você desenhar o ser humano da pré-história, quando ele usava o fogo para se aquecer. Então, aqui eu vou colocar como sugestão de desenho esse aqui, tá? Vocês podem representar esse desenho aqui, ou se vocês quiserem ficar à vontade, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer dessa maneira aqui, ou um tempo para fazer, é só dar um pause. Certo, gente? Então vamos lá. Ainda na página 100, no segundo espaço, o ser humano passou a utilizar o fogo para cozinhar alimentos. Então aqui vocês vão desenhar o ser humano assando o alimento, né? Utilizando o fogo para fazer essa comida. Então vamos ver aqui uma sugestão de imagem, tá, gente? Uma sugestão. Não precisa fazer igual, faça do seu jeitinho, tá? Se você quiser fazer de outra maneira também, não tem problema não, é só uma sugestão. Aí você vai dar um pause para fazer com calma. Tá certo. Então vamos aqui agora para desenhar o fogo quando ele era utilizado para iluminar as cavernas. Então olhem só, gente, essa sugestão de desenho. Tá? E vocês vão tentar representar ou fazer do jeito de vocês, tá? Dê um pause para fazer. Ainda na página 100, tá, gente? Ok, muito bem, pessoal. Então vamos ainda aqui, o último aqui da página 100. Desenhar como o fogo e o ser humano, quando o ser humano começou a utilizar o fogo para se proteger do ataque de outros animais. Então, aqui uma sugestão de desenho para vocês representarem, tá? O casal se protegendo do mamute. Capricha aí no colorido de vocês, tá, gente? Quero bem bonito. Terminando aqui a página 100, então vamos agora para a página 101. Com base no que você aprendeu e pensando sobre o seu dia a dia, relacione as ações representadas nas imagens, numerando as imagens da coluna à direita. Então vamos aqui ver. Na página 101 tem essas questões, né? Aqui a vida, a primeira coluna, a vida do ser humano na época da pré-história. E na segunda coluna, a vida do ser humano na atualidade, né? Hoje, com a eletricidade, com os recursos, né? A lanterna, o fogão, né? A faca para cortar o alimento, enquanto que na pré-história só tinha o quê? O fogo, né? O fogo para fazer a comida, o fogo para se aquecer e o fogo para iluminar. Então vamos relacionar essa família aqui na lareira, lendo o livro, está relacionada a que imagem? A 2, tá, gente? Aí você vai colocar o número 2 aí onde está a setinha, a setinha está apontando, tá? E esses dois garotinhos aí? Que imagem que eles estão iluminando com uma lanterna? A que imagem está ligada essa imagem dos garotinhos?
A imagem número 3, tá, gente? Coloquem aí o número 3 aonde a setinha está apontando. E por último, as pessoas cozinhando, né? O casal cozinhando, relaciona-se ao ser humano que fazia sua comida, né, assada, utilizando fogo. Então, hoje a gente utiliza o fogo, mas é o fogo do fogão, né? A gás, o fogo a gás. Então, você vai colocar o número 1 aonde a setinha está apontando. Ok. Pause para fazer com calma. Então, vamos lá. 102 e 103. O que é esse capítulo, gente? Capítulo 3 de História. Água, vida e sociedade. Então, este capítulo nós iremos explorar a importância da água, né? Qual é a diferença entre a água salgada para a água doce e onde a gente pode encontrar esses tipos de água, né? Então, vamos aqui ver. Tem uma menina que está regando as plantinhas. Olha que legal, gente. Então, aqui no Vasculhando Ideias, da página 103. O que a criança está fazendo? Como vocês podem ver, ela está regando as plantinhas. Por que as plantas precisam ser regadas? Então, gente, para quem não sabe, as plantas também são seres vivos, né? Um ser vivo que fica lá paradinho, ele se alimenta dos nutrientes do solo, ela respira, ela transpira, ela produz também o oxigênio através da fotossíntese, que vocês vão aprender futuramente, o que é esse processo da fotossíntese, que é muito importante para a natureza, para a gente, para todo o planeta. E assim como todo ser vivo do planeta, a planta ela precisa ser regada para se hidratar, tá? Se ela não for regada, ela morre, né? Infelizmente. Então, tem que ter todo esse cuidado com as plantinhas. A terceira questão está falando o seguinte: a água é importante para o ser humano? Explique. Claro, né, gente, que é importante a água, principalmente a água doce, que é a água que é ideal para a gente, né? Para a gente beber, para a gente matar a sede, né? Porque também, como ser vivo, a gente não pode ficar sem beber água, né? E a gente usa água para fazer comida, para tomar banho, para lavar roupa, para lavar casa. Enfim, a gente utiliza água para muita coisa hoje em dia. E uma coisa muito ruim é que tem muita gente que não sabe utilizar essa água direito, né? Acaba poluindo o rio, jogando lixo no rio, né? O esgoto no rio. E aí, gente, como é que vai ficar? Será que a gente vai ter essa água para sempre, né? Será que se você tomar uma água contaminada, essa água vai fazer bem para você? Não. Todo mundo que toma água contaminada adoece. Então, se você ficar, se as pessoas ficarem poluindo os rios, não vai ter água disponível para todo mundo. Então, a gente tem que começar a economizar água para todo mundo no futuro usufruir desse bem, bem necessário, tá? Então, vamos lá. Página 104. Água, um recurso natural fundamental. A água é um recurso natural fundamental para os seres vivos. O uso da água faz parte do cotidiano das pessoas. Por quê? Para se hidratar, para lavar, cozinhar alimentos, tomar banho, escovar os dentes e etc. Tá, gente? Isso é muito importante. É o uso da água. Além da água, o ser humano precisa de inúmeros recursos naturais, por exemplo, do solo, onde são plantados vegetais, o arroz, o feijão, o milho, que nos alimentam, né, gente? Quem não gosta de um arroz com feijão aí, né? Então, o arroz com feijão, ele vem de uma plantação, tá? Ele é plantado dos minerais como o cobre, como o qual se fabrica os fios, do ferro que entra na fabricação de máquinas de construção de prédio, além de muitos outros. Então, aqui, gente, além da água, tem outros recursos muito importantes no nosso planeta, né? Como, por exemplo, o solo. Do solo vem a comida que é plantada, né? O arroz, o feijão, as frutas, os legumes, vem tudo da terra que é plantada. E também vem os
Os minerais, como o cobre, para produzir as peças dos carros, né? O ferro, que é também utilizado para produzir as peças de carros, de máquinas da nossa casa, enfim. Tudo que a gente tem na nossa casa vem da natureza. Então, vamos aqui. Aí, tem aqui no glossário, né? O que é recurso natural, né? É tudo que a natureza fornece para o ser humano, como o solo, a vegetação, a água, os minerais, o ar, a energia solar, o vento e entre outros muitos outros recursos, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar da natureza, né? Não poluindo o meio ambiente, não jogando lixo, principalmente agora, gente, por favor. Vamos evitar de jogar aquela garrafinha para fora do carro. Vamos evitar de colocar o lixo de qualquer maneira na frente de casa, porque é época de chuva e essas garrafas, esse lixo, eles acabam indo lá para os bueiros, né? E aí fica tampado os bueiros e aí o que acontece? As enchentes, né? Infelizmente. Então vamos cuidar da nossa cidade, vamos ter responsabilidade com o nosso lixo, tá, gente? Porque não tem como parar de chover. É o período das chuvas, então a gente tem que evitar jogar lixo para não acontecer enchente como aconteceu essa semana, né, gente? Então vamos lá. Vamos observar as imagens abaixo aqui na página 104. Olha, tem uma mocinha escovando os dentes e um mocinho que está lavando a mão. Você pratica alguma dessas ações no seu dia a dia? Quem é que escova o dente aí? Ó, tem que escovar o dente de manhã, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar, antes de dormir. E não esquecer de passar o fio dental, né? Também nós devemos lavar as mãos quando a gente sair do banheiro, né? Antes de comer, a gente também tem que lavar as mãos, porque nas mãos que estão os micróbios, né? E também agora os vírus, né? O vírus, principalmente do Covid-19, que é um vírus agora que a gente tem que ter maior cuidado. Que também, além de lavar as mãos, a gente tem que passar também o álcool em gel, tá? Então, para que você mais utiliza água, né? Para que mais você utiliza mais água, além de escovar o dente e lavar as mãos? O que que você utiliza aí a água para fazer o quê? Para tomar banho, né? Para lavar a louça, que você deve ajudar seu papai e sua mamãe aí, para lavar a garagem, para lavar o carro, né? Para muitas coisas a gente utiliza a água. Aí então nós iremos agora para a página 105, tá? Que nós iremos ler o trecho da canção Água, de Marcelo Serralva, né? Então vamos ver aqui. Eu não sei cantar, então vou ler, tá bom? Água. Para a lua encher a maré, para o sujeito nadar, para o sujo lavar o pé antes de se deitar, para o mundo ter jacaré, peixe, boi, lambari, oceano e igarapé. Tem que ter água aqui. Para a bananeira crescer, pé de coco também. Para que, para quem tem sede beber, pro mingau, pro neném. Para a pesca do pescador, para uma rosa se abrir, para se curar do calor, tem que ter água aqui. Então, aqui ele está falando da importância da água para outras coisas, né? Para a maré, para nadar, para os bichos, né? Para o jacaré, para o peixe-boi, para pescar, né, gente? Para pescar também a água é importante. Para algumas árvores frutíferas, como a bananeira, né? Para muitas coisas, gente. Nossa, se eu fosse falar para tudo que a gente precisa da água, eu ia ficar 5 horas aqui falando. Então vamos responder aqui, tá? Aqui, gente. De acordo com a canção, para que serve a água? Tá? Marquem aí no livro de vocês. Para matar a sede,
para nadar, para as plantas. Pode utilizar a água sem preocupação. Será que eu posso gastar a minha água ali da minha caixa, deixar ela vazando o dia inteiro? A bomba, ligar a bomba e deixar ela vazando o dia inteiro? Não, né, gente? Eu tenho que me preocupar, porque senão a água do meu poço vai acabar. E aí? Né? Então, para lavar o pé, a gente pode brincar com a água, gente. A água não é brincadeira, tá? A água é coisa séria. Aí vem aqui, número 2. Por que é importante economizar água, né? Economizar água porque a gente já vai saber daqui a pouco. A água doce no nosso planeta Terra é pouca demais, tá? É pouquíssima demais em relação à água salgada. Dos 100 nosso planeta, no sistema solar, ele é todo azul, ou seja, tem mais água no planeta do que terra, certo? Só que essa água do planeta, a maior parte é água salgada. 97% é água salgada. Resta só 3%. Então, 3% é pouquíssima água para uma população de mais de 500 bilhões de habitantes no planeta. Então, tem muita gente por aí que está passando sede, tem muitos animais morrendo de sede por conta dessa quantidade de água. Então, por isso que a gente tem que economizar água, pensando no nosso futuro e pensando no próximo, né? Nas pessoas que estão passando necessidade neste momento por falta de água. Cite um exemplo trazido pela canção sobre o uso da água que você faz no seu dia a dia. Fale aí para sua mamãe e para o seu papai aonde que você utiliza a água, se referindo à canção que nós vimos aqui, ó, tá? Aonde você usa a água em relação a esta canção. Aí você vai marcar aqui, tá, gente? Matar a sede, nadar para as plantas e para lavar o pé. Então vamos lá, gente. Página 106. Comunidades indígenas e a água. Então, a água também é muito importante para as comunidades indígenas. Os rios, por exemplo, fornecem aos indígenas peixes e outros alimentos essenciais para a sobrevivência, além de ser o lugar onde banho e recolhe água para hidratação. A água está presente nos mitos e nas crenças de comunidades indígenas. Aí nós vamos ler um texto, né, sobre a história do surgimento do povo Pataxó, contado por Canátios e Pataxó. Gente, a água é muito importante. A água, né, a natureza em si é muito importante para os indígenas, para os índios. De certa forma aqui, esse hábito de tomar banho, né, porque a gente tem um hábito de tomar banho pelo menos 3 vezes por dia, foi porque os índios que isso é uma cultura dos índios. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não tinham o hábito de tomar banho. E eles ficaram muito admirados vendo aquele povo que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui, né? Então eles viram aquele povo, né, os índios tomando banho, brincando na água todos os dias, 3 vezes ao dia pelo menos, se limpando, se lavando. E aí eles perceberam, poxa, são pessoas que vivem na floresta, não adoecem e tomam banho todo dia. Eles se referiram à questão de saúde, realmente, né? Se a gente não tomar banho, a gente fica doente. Então, por isso que é importante tomar banho. E aí, esse hábito vem até hoje nós brasileiros, né? Porque também nós somos uma mistura de índios. Então, isso é muito importante, tá certo, gente? Então, vamos ler aqui o texto sobre o surgimento do povo Pataxó. Um dia no céu, um dia no céu, formou-se uma grande nuvem branca.
que logo se transformou em chuva e caiu sobre a terra. A chuva estava terminando e o último pingo de água que caiu se transformou em um índio. O índio pisou na terra, começou a olhar as florestas, os pássaros que passavam voando, a água que caminhava com serenidade, os animais que andavam livremente e ficou fascinado com a beleza que estava vendo ao seu redor. Então, olha só aqui, representação da origem dos indígenas da etnia Pataxó. Então, olha aqui. Um dia, o índio estava fazendo ritual. Enxergou uma grande chuva. Cada pingo de chuva ia se formar em índio. No dia marcado, a chuva caiu. Depois que a chuva parou de cair, os índios estavam por todos os lados. Olha só, gente, que legal. A chuva que... Essa aí é uma lenda, tá, gente? Então, aqui está dizendo que a chuva que criou os índios da aldeia Pataxó, né? Muito legal. Então, vamos aqui para 107. Onde encontramos a água? A água é um dos recursos mais abundantes da natureza. Nosso planeta é o planeta água, né? Até mesmo a Terra é conhecida como planeta água, pois ao ser observada de fora, lá do espaço, percebe-se a grande quantidade de água que possui. No entanto, quando pensamos na água que está na natureza, onde será que ela pode ser encontrada? Vamos observar aqui a explicação. Olha só, é no livro de vocês, da página 107, tá, gente? Ó, 3,5% da água no planeta é água doce. E aonde que nós podemos encontrar a água doce? No gelo das geleiras, no subsolo, nos lagos, na atmosfera, que são as nuvens no céu são a água no estado gasoso, né? E nos rios, tá? E aí são os lugares onde nós podemos encontrar a água doce. 3,5% da água do planeta é água doce, então é pouquíssima água. Agora, a água salgada tem aproximadamente 96,5%, tá? Vou repetir. 96,5% da água do planeta é salgada, tá? E só pode ser encontrada em mares e oceano. E aqui tem uma outra observação. O Oceano Pacífico é a maior porção de água, cobrindo quase um terço do planeta. Então, gente, haja água salgada no planeta, tá certo? Imagine que a Terra seja dividida em 4 partes, tá, gente? Ainda aqui na página 107. Quase 3 partes do planeta estão cobertas por água. Contudo, dessa água, somente 3,5% são de fácil consumo para o ser humano, né, que é a água doce. Com base no infográfico e em seus conhecimentos, converse com seu professor e sua turma sobre a seguinte questão: onde podemos encontrar água salgada e água doce? Gente, a gente acabou de ver, né? Água salgada ou a água doce, ela é encontrada no gelo, geleiras e neve, tá? Água doce é encontrada no gelo, lá do Polo Norte, nas geleiras e neve, no subsolo no subsolo e nas rochas, porque no subsolo lá debaixo da terra tem água doce, no lençol freático. Quem tem poço em casa sabe disso, porque essa água vem lá debaixo da terra, tá? Então a água tem lá debaixo da terra é água doce, se não tiver contaminada, porque contamina. Lagos, atmosfera, nas nuvens, quando elas são muito carregadas, se transforma em chuva, ela passa do estado gasoso para o estado líquido, aí ocasiona as chuvas. E os rios, tá? Então aí está. E a água salgada está nos oceanos e mares.
né? Sendo que o Oceano Pacífico é o maior, tem a maior porção de água salgada, né? É um oceano. Então vamos aqui ver, gente. Olha só. Aqui está o nosso planeta Terra, né? Se vocês puderem perceber, tem mais azul do que verde, né? Vamos dividir o nosso planeta Terra em 4 partes, né? Está dividido aí, mas isso aí aqui, olha só. Aqui é água salgada, aqui é água salgada, aqui é água salgada. Olha a água doce aí, só esse pouquinho de água doce. E onde tem terra e sol, tá? Ó, tem só um pouquinho de água doce. Isso aqui representa 3,5% de água para a gente consumir. E o resto, essas 3 partes aqui, não dá. E essa parte aqui é onde a gente mora. Então, vamos cuidar da nossa água. 108. Água e as grandes civilizações. Sendo um recurso fundamental, a presença de água foi grande parte das vezes determinante para que as grandes civilizações surgissem e prosperassem. Conheça na linha do tempo a seguir algumas delas e a sua relação com a água. Então vamos conhecer alguns povos que muito tempo atrás utilizaram a água para sua comodidade, né? Para fazer as plantações, fizeram canais, enfim, teve toda uma tecnologia muito tempo atrás. Então, aqui, por exemplo, os sumérios. Os sumérios, eles viveram de 4.000 anos antes de Cristo a 1.900 anos, 4.000 a 1.900 anos antes de Cristo. Então, vem, a civilização suméria é uma das civilizações que habitam a área da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, no Oriente Médio. Em uma região seca, eles destacaram por ter construído diques, que a gente vai saber aí no final o que é diques, e canais para irrigar áreas para a prática da agricultura, promovendo as cheias dos rios. Então, eles aproveitaram, fizeram uma mudança no curso do rio para ficar mais cheio o rio e que ele fosse usado para irrigar a plantação deles, né? A plantação de trigo, de arroz, né? O alimento deles. Então tá aí, ó, como eles fizeram. Aqui as casas, a plantação e os diques aqui, tá? Esses cursozinhos pequenos de água, como se fosse um igarapé. Ainda na página 108. Aí vem os egípcios, que viveram de 5.000 a 525 anos antes de Cristo. A civilização egípcia se estendeu por todo o vale do rio Nilo, né, que é considerado o maior rio do planeta. Já falaram que o maior rio é o rio Amazonas, mas o rio Amazonas é o maior rio do Brasil. O maior rio do planeta é o rio Nilo, que fica no nordeste da África. Tendo ficado conhecida como a civilização do Nilo, este rio, no período das cheias, inundava parte das terras que o margeavam. Quando a água do rio baixava, a terra estava fértil por causa da camada de humus, né, que é o adubo natural deixado por ele. Então, gente, eles esperavam o inverno. Aí o inverno chovia, fazia o rio transbordar. Aí eles esperavam o rio secar e a partir do momento que o rio secava, eles iam lá e plantavam, porque a terra estava preparada para receber a plantação. Ó, tá? Olha só, eles faziam a plantação perto do rio depois que ele secava. Vamos aqui para a página 109. 109. Então aqui vamos ver aqui os romanos. Os romanos viveram de 753 a 476
Não, 753 a.C. a 476 depois de Cristo. A civilização romana ergueu-se à margem do rio Tibre, na atual Itália. Há mais de uma versão da história do surgimento de Roma, mas o rio Tibre está presente em todas as versões. Durante sua história, os romanos expandiram seus domínios por muitos territórios. Entre os feitos romanos são muito lembrados os aquedutos, que são os canais que transportam água para as cidades romanas. Olha só, gente, era um transporte de água de uma cidade para outra, certo? Naquela época, há muito, muito tempo atrás. Então, esses aquedutos, desculpa, errei, aquedutos, eram como se fossem os canais que transportavam água para outras cidades, de uma cidade para outra, né? Olha só, aí no livro de vocês as imagens. Olha aqui uma cidade, aqueduto, entrada e a fonte de água. Eles encontravam a fonte de água, a entrada da água, arqueduto e ia para a cidade. Aí tem um exemplo de construção, né? Um antigo arqueduto romano localizado na França, próximo a Avignon. Muito legal. Ainda na página 109, vamos agora ver o povo Chimus, que viveram 900 anos depois de Cristo a 1400 anos depois de Cristo. Os Chimus foram uma civilização onde atualmente é o Peru. Sua capital, Xanxan, localizava-se em uma região seca. Para conseguirem plantar alimentos para sobreviver, os Chinus construíram canais e diques de irrigação que permitiram o transporte da água do degelo da Cordilheira dos Andes até o deserto. Olha só, esse povo viveu em um lugar onde não tinha rio nem uma fonte de água. Então eles viram que ao redor do vilarejo deles tinha umas montanhas e nessas montanhas havia neve. Lembra que a gente viu que a água doce também está nas neves e nos gelos? Então eles começaram a perceber que no verão esses picos de montanhas começavam a derreter, né? Então eles fizeram, né, canais e diques para irrigar essa água que escorria das geleiras da ponta da montanha, né? Que genial, gente! Então vamos aqui ver o glossário. Diques, barragem feita para desviar ou conter a invasão da água. Cheias, transbordamento do rio que invade territórios da sua margem. E fértil, que é capaz de produzir muito, tá, gente? Então, nós finalizamos aqui história e a gente vai agora nós iremos agora para a geografia, da página 146 até a 154. Em geografia, nós iremos começar o capítulo 2, tá? Patrimônio e conservação. Então, vemos aqui uma cidade que acho que é lá em Minas Gerais, só para ver, em Minas Gerais, que é a cidade de Ouro Preto, que ela é uma cidade, toda a cidade ela é patrimônio cultural do Brasil, tá? Ali aconteceu é um centro histórico da colonização portuguesa aqui no nosso país. Então, desde essa época, ela é muito preservada. As casas, as ruas, as igrejas, as praças. A foto retrata a paisagem de uma cidade moderna ou antiga, né? Como vocês podem ver, é uma cidade antiga. Que aspectos a paisagem dessa cidade sugere a época de sua origem? Então, como eu falei, gente, ela é a época da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Então, a ver a questão das casas, né, com as janelas para fora
para a rua, as janelas, esses detalhes aqui da fachada, a própria igreja, são tudo características da arquitetura portuguesa. O que fez esse trecho da cidade ter sua paisagem conservada? Então, como eu falei, isso aqui foi um cenário histórico, né? Todo cenário histórico ele tende a ser um patrimônio histórico importante. Como será a vida dos moradores nessa cidade? Como será? Uma vida bem tranquila, né, gente? Cheia de turismo, de pessoas indo visitar, conhecer essa cidade. Então, eles estão muito assim, envolvidos no turismo. Então, vamos aqui para a página 148. As cidades são um conjunto de construções que a sociedade fez, refez ao longo da história e continua refazendo. Algumas dessas construções duram pouco na paisagem, são demolidas para dar lugar a uma rua ou um viaduto ou um edifício. Outras conseguem permanecer no espaço urbano, mantendo total ou parcialmente sua aparência e sua arquitetura. Então vamos aqui ver na página 148 ainda, a Estação da Luz em 1896, né, gente? Olha só, há muito tempo atrás, dá para ver porque a foto é em preto e branco, tem uma imagem antiga. E a Estação da Luz hoje, só que agora lá tem o Museu da Língua Portuguesa. E essa foto foi tirada em 2016, né? Ó, além da Estação da Luz, que tinha há muito tempo atrás, né? Em 1896 era só a Estação da Luz, certo? Aí em 2016 construíram o Museu da Língua Portuguesa e os prédios ao redor, tá? Além da Estação de Luz, o museu foi construído depois e os prédios também. Isso quer dizer que se modernizou ao redor da Estação da Luz. E essa Estação da Luz fica em São Paulo. Ainda na página 149, agora na página 149, observe as duas fotos anteriores, elas retratam o mesmo local em ângulos semelhantes, mas em datas diferentes. Aí, letra A. Que local é esse? Aí vocês vão colocar aí Estação da Luz e Museu da Língua Portuguesa. Eita, comi um mar aqui. Tá? Opa, tô voltando. Tá aqui. Estação da Luz e Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Coloque aí na letra A. Na letra B. Quanto tempo se passou de uma foto para outra? Então, gente, eu fiz aqui a conta de 1896 para 2020, tá, gente? Então, deu 124 anos. Coloque aí na letra B. Reúna-se com um colega, mas não vai ser possível, tá? Então, a gente vai fazer daqui mesmo. Pausa aí para você fazer a letra A e a letra B. Então, vamos lá. Tem esse quadro aqui. Quais foram as construções que permaneceram na paisagem? Lá das duas imagens. O prédio da Estação da Luz, né? E quais foram as novas construções na paisagem? Que foram os prédios, tá? Os prédios e o museu, Museu da Língua Portuguesa. Coloquem aí. Tá, gente? Coloquem aí bonitinho. Vou colocar aqui porque eu não quero cortar essa palavra. Vocês coloquem, dê um pause para copiar com calma. Ótimo. Então vamos agora aqui ainda na página 149. Há construções antigas em sua cidade? Se sim, quais? Então, sim, gente, tem construções antigas na nossa cidade. Quais seriam elas? Só exemplo: Fortaleza de São José, tá?
Igreja de São José, que fica também ali no centro, o Mercado Central, tá, que fica na frente na frente da Fortaleza de São José, a Praça Veiga Cabral, que é a Praça do Cabralzinho, que também fica ali no centro, na frente da Igreja de São José, Colégio Amapaense, quem conhece colégio ali da frente da Praça da Bandeira, é uma construção antiga, e entre outros, tá? A gente tem outras construções antigas na nossa cidade, aí só um exemplo. Coloque aí e dê um pause para fazer com calma. Vamos lá, gente, continuar. Página 50. Patrimônio. Algumas edificações urbanas podem apresentar significativo valor arquitetônico e histórico. Elas podem ter traços e desenhos de sua construção que merecem ser preservados. Isso significa que devem ser protegidos para não serem destruídas ou modificadas, como é comum acontecer nas cidades. Por isso, algumas praças, ruas, passagens e outras edificações urbanas passam a ser considerada patrimônio histórico, né? Não pode ser demolido. Um único edifício, uma única construção pode ser um desses patrimônios. Até mesmo uma cidade inteira pode ser patrimônio histórico, como a cidade de Ouro Preto, lá de Minas Gerais. Com toda a sua paisagem, pode ser um patrimônio histórico. Esse é o caso de Goiás. Goiás Velho, cidade retratada na abertura desse capítulo. Ai, eu errei. É outra cidade, não é Ouro Preto. Mas também essa outra cidade aqui, Goiás Velho, tá? Lá da abertura do capítulo. Então vamos aqui. Veja alguns exemplos de patrimônio histórico brasileiro. Algumas fotos retratam apenas uma obra ou uma edificação, outros retratam trecho de uma cidade. Então vamos aqui. Letra A. Escolha uma cor para pintar os quadradinhos abaixo de cada imagem que retrata apenas uma edificação histórica. Então aqui a gente pode pintar de amarelo, tá? Letra B. Escolha outra cor para pintar os quadradinhos abaixo das fotos que retratam um trecho de cidade, um conjunto de edificação que são consideradas patrimônio. Olha só, tá? Amarelo, letra A, e letra B, azul. Pausa aí para pintar, por favor, gente. Então vamos aí aqui para 151. Em sua cidade, alguma edificação considerada patrimônio histórico? Sim, muitas. Mas tem uma principal aí, gente, que a gente vou mostrar para vocês. Pode acontecer de uma edificação não ser modificada, mas adquirir funções diferentes das que tinha no passado. Uma fábrica pode ter se tornado um centro cultural. Uma casa pode ter se transformado em museu, ou outra pode servir atualmente como hotel. Então, olha aqui, gente, o nosso patrimônio histórico aqui de Macapá é a Fortaleza de São José de Macapá, tá? Ela foi construída há muito tempo atrás e a função dela era proteger esse território. Só que hoje, atualmente, ela é uma praça, né? Ali tem um que chama Lugar Bonito. Ela é aberta para visitação, mas ela não serve mais como proteção aqui, porque não tem mais essa questão de guerra, né? Não tem nada que nos ameace aqui uma invasão. Então, ela é mais para visitação, museu a céu aberto também pode ser considerado. Então, esse aqui é um exemplo de patrimônio histórico da nossa cidade. Página 151. Então, temos aqui o Largo da Ordem, que fica em Curitiba, Paraná. O tempo específico é oficial utilizado pelo poder público para oficialização e preservação do patrimônio é tombamento. Então, olha só, a gente vai ver aqui o tombamento, né, gente? O tombamento é quando o governo ele faz com que aquela obra, aquele edifício se torne patrimônio histórico. Então, a partir do momento que ele se torna patrimônio histórico, não pode ser demolido, não pode ser modificado, só umas reformas de preservação. Então, aqui no Brasil e em muitos outros países, há leis específicas para proteger edificações como
valores históricos, culturais e paisagísticos. Às vezes, todo um bairro e toda uma cidade merecem ser preservados. Página 52. Esses elementos da paisagem são testemunhas de uma época de aspectos do passado. No caso brasileiro, essas edificações podem ser herança da época da colonização ao longo do litoral e trecho do interior, da exploração do ouro e diamante em Minas Gerais e na Bahia, nos engenhos de açúcar do Nordeste, das fazendas de café em São Paulo e no Rio de Janeiro, de vilas industriais a ferroviárias em muitos lugares do nosso país. Então, gente, por quê? Porque isso é muito importante para a nossa história, né? Do que a gente veio, do que a gente se tornou hoje, é tudo influência do que foi no passado, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, nós tivemos a exploração do ouro aqui no nosso país, nós tivemos a exportação há muito tempo atrás de açúcar no Nordeste e também nós fomos há muito tempo atrás os maiores exportadores de café, tá certo? Então isso aí é uma herança muito boa para nossa sociedade brasileira. Então, gente, aqui também a gente está vendo os patrimônios materiais, que são casas, cidades, praças, prédios. Então, agora nós iremos estudar os patrimônios imateriais, que são as danças, a comida, a roupa, músicas, tá? Então, olha só, além dos patrimônios materiais presentes nas paisagens, há também os patrimônios imateriais. Olha só, os patrimônios materiais são as edificações, os objetos concretos que podem ser tocados. Só que os patrimônios imateriais não são objetos, não são concretos, são conhecimentos, técnicas e formas de produzir, de se comunicar, de celebrar e festejar e até mesmo os modos de viver. Então, um exemplo aqui de patrimônio imaterial da nossa cidade é o Mar Abaixo, é a festa do Santiago, tá? Só exemplo aqui de patrimônio imaterial, porque são tradições, tá? Tradições, conhecimentos, formas de produzir, de se comunicar e celebrar e festejar. Então, isso são patrimônios imateriais. Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui o primeiro é o queijo canastra, que é elaborado numa região específica de Minas Gerais. A Serra da Canastra, com base em técnicas artesanais muito específicas. Deu até uma fome aqui. A capoeira é uma arte misto de dança e luta trazida pelos escravos africanos que vieram forçados a trabalhar no Brasil durante o período da colonização portuguesa. Então, esses dois aqui são exemplos de patrimônios imateriais. As rendeiras desenvolveram uma técnica particular de tecer rendas e técnicas não consigo ler. Ai, meu Deus, fiquei seca aqui. Renda de. Não consigo entender essa palavra. Biuro. Bastante tradicional em algumas localidades da Santa Catarina. De Santa Catarina. O povo indígena, o Ajapi, que vive no norte do país, desenvolveu uma sofisticada e bonita arte gráfica reconhecida mundialmente. Então, esses quatro aqui, o queijo, a capoeira, as rendas, os cestos aqui indígenas, são exemplos de patrimônio imaterial. Então, aqui na página 154 é o para casa. A primeira questão, você vai dizer o seguinte: você já conheceu algum desses patrimônios imateriais? Se sim, como conheceu? 2. Você sabe algum outro patrimônio imaterial? Se você souber, cite aí na questão 2. 3. Pergunte a seus pais e parentes se eles conhecem outro patrimônio cultural. Se eles não conhecem nenhum, pesquise para descobrir ao menos um. Anote o nome do patrimônio, descreva-o e cite onde ele está presente, tá? Questão 3. E vamos aqui. Apesar de o queijo, as pinturas e as rendas serem materiais concretos possíveis de se tocar, eles são resultados de uma tradição, de um conhecimento, de uma forma de fazer, e isso que é valorizado na definição de patrimônio material, o saber, o conhecimento, né?
aqui, deixa eu ver, deixa eu voltar. O patrimônio imaterial são expressões de vidas e tradições das comunidades, a cultura delas. A identificação, o reconhecimento e a divulgação deles contribui para a preservação e continuidade. Preservar os patrimônios imateriais é importante para a memória e o fortalecimento do modo de vida das comunidades. Então, o patrimônio imaterial, ele é relacionado ao conhecimento, ao saber. Ele não deve ser esquecido, né? Nunca é esquecido, porque o patrimônio material a gente sempre vai estar lá olhando, tocando, visitando. Agora, o patrimônio imaterial, se ele não for praticado, ele pode ser esquecido. E para evitar isso, a gente tem que sempre passar de geração para geração. Então, com isso, gente, eu finalizo aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem voltar no vídeo, dar o pause para fazer com calma, tá, gente? E também eu estarei aí à disposição no meu PV do WhatsApp, tá? Não esqueça, gente, escola meta, educar é a nossa paixão. Beijão para vocês. Até a próxima aula, tá? De sexta-feira. Beijo. Tchau, gente.